Há mais ou menos 2 anos atrás, a Marco Polo ela criou o Innovation Center, que partiu de uma definição estratégica, do planejamento estratégico. A Marco Polo sempre foi reconhecida como uma empresa inovadora. Com vista nisso, foi solicitado para a Cinematic uma ajuda, para exatamente trabalhar em cima dessa sistematização do que seria a inovação. A Marco Polo é uma empresa que sempre procura inovar em seus produtos. A partir do ano passado, nós criamos uma parceria com a Siminetics, porque o objetivo principal era ampliar a percepção dos nossos projetistas e especialistas. Ela veio para complementar aquele desenvolvimento, na verdade é uma definição estratégica, da Marco Polo criar um centro de inovação, e dessa forma ser sistêmico, ser ter um processo que balizasse todo esse desenvolvimento. Algo que anteriormente era difuso e descontínuo nas pessoas, se traziam ideias, eventualmente surgiam algumas possibilidades de inovação, mas nós não tínhamos um fluxo contínuo disso estabelecido. Na verdade, a Marco Polo ela já tinha uma posição de destaque por ser líder no mercado para ônibus, mas mesmo assim ela quis aumentar essa diferença e foi buscar entender todo o contexto, buscar no cliente final o que ele espera de um bom ônibus e não esperar o cliente vir nos visitar e dizer o que quer entregar. Então ela buscou conhecer melhor todos os seus parceiros e o mercado como um todo. Como trabalhar com pessoas criativas, o que já está inserido no fazer criativo e trabalhar com ideias, inovações, e todos se colocarem à mesa assim, e trabalhar em conjunto. Isso era o maior desafio desse projeto para nós. Assim. Na hora que a gente foi começar a desenhar o projeto de uma forma geral, a gente tinha que pensar assim, como criar para o hoje, para amanhã e para o depois de amanhã. Ou como a gente gostava de falar muito do now, next e after next. Tirar pessoas que pensam em produtos para o agora, para pensar amanhã, é um dos maiores desafios que tem, Hoje a gente fala muito de criação para as pessoas, ou centrado em pessoas, só que como criar para as pessoas do amanhã? O brasileiro não está acostumado tanto a planejar a tão longo prazo, assim, Mas para uma empresa brasileira e do perfil da Marco Polo, esse desafio era iminente e tinha que pensar desse jeito, até de uma forma estratégica para a área de criação da empresa. Bom, a jornada de inovação, ela foi dividida em 3 partes. A primeira parte, nós trabalhamos na parte de pesquisa, exploração, de entender a solução que a inovação traria. Depois nós colocamos, a segunda parte seria enfrentar isso tudo, ou seja, passar por situações que nos trouxesse e validasse tudo aquilo que foi feito na preparação. E depois que foi feito a prática, ou seja, depois que nós fomos ao mercado, nós traríamos todos esses insights, todas essas informações e processaríamos para tornar aí sim em ideias, insights que pudéssemos aplicar no nosso produto. A gente começou com um termo de compromisso, que foi proposto pelo pessoal da Siminetics, estabelecendo algumas coisas de que a gente não usaria soluções simplistas, que a gente não teria apenas uma alternativa para as coisas. E a partir daí, então, fomos aprendendo e exercitando algumas ferramentas. Foram vários encontros onde a gente buscou trabalhar a criatividade, a pesquisa, de um modo não ligado só a ônibus, e sim sempre tentando fugir do assunto que é o nosso dia a dia, para abrir a cabeça com experiências diferentes. Assim. Então, sempre se buscou a criatividade, mas fugindo do assunto ônibus, que já estaria dominado para todo mundo, para depois poder voltar ao que era o nosso dia a dia. Foi basicamente um aprendizado aí de novas possibilidades de exploração, de extrapolação de resultados, de processamento de informações, para que pudéssemos agregar inovação aos nossos projetos. A gente aqui na Siminetics, a gente tem um olhar para esse tipo de trabalho que, assim,
nada adianta fazer isso se não tiver também uma transformação do indivíduo. Na verdade, tudo acontece através dessa transformar o indivíduo, trabalhar em grupo, trazer resultados que vão gerar valor, obviamente, para o negócio, mas as pessoas, ao longo de um processo de inovação, elas também têm que se requestionar aquilo que ela cria nas crenças dela, o que acredita e tal. E durante esse processo é inevitável perceber que algumas pessoas, até nós mesmos, durante o processo, a transformação que vão acontecer nas pessoas. E automaticamente as ideias vão mudando, porque o jeito de pensar, o ideal da pessoa muda muito. A linguagem que eu trabalho, que é quadrinhos, se você for ver, Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina uma história em quadrinhos. Os hieroglifos egípcios eram uma história em quadrinhos, contavam uma história. Hoje em dia o cara quer passar uma ideia, o cara pode escrever a ideia, mas o cara pode desenhar a ideia. Durante a jornada, eu me lembro de 2 momentos que me marcaram bastante. O primeiro foi no início do treinamento, né? Quando o pessoal da Seminetics simplesmente entrou na sala, nos postou, colocou na mesa uma folha em branco e falaram, criem, né? Mas criar o quê? Né? Criar em cima do quê? Era uma coisa tão estranha isso de ter que criar do nada. E na segunda, já pensando durante o treinamento, nós fizemos um exercício que era de criar um produto, uma inovação, e uma das etapas desse exercício era realmente ir no mercado, ou seja, nós fomos até as ruas para entrevistar as pessoas, para entender o que elas estavam pensando, entender aquilo que elas não diriam normalmente, né? A gente visitou um estabelecimento lá no Rio de Janeiro e que nos trouxe essa variável nova, né, para os nossos projetos. Enquanto engenheiros e designers, a gente sempre fica procurando as mesmas variáveis, fica trabalhando em cima das mesmas variáveis de resistência, de temperatura, enfim. Nós tivemos uma conversa muito interessante a respeito do lúdico, né, do que é ludicidade, ou seja, nos agregou aí uma variável bem interessante de ser explorada, de ser trabalhada nos nossos projetos. E eu me coloquei numa situação que normalmente eu não me colocaria, que é de perguntar para as pessoas o que elas estão sentindo no supermercado, né? Inclusive eu corri atrás das pessoas ali para perguntar, né, falar, e o mais interessante é que as pessoas estavam abertas a dizer isso. Isso de uma forma me surpreendeu, ou seja, essa questão do contato, do relacionamento, das pessoas quererem falar sobre aquilo que estão pensando, né, foi uma quebra para mim, me marcou bastante. No caso, a gente saiu nas ruas para fazer pesquisa com mulheres sobre preservativos femininos. Então era um assunto que não era conhecido para ninguém de nós do grupo, não era conhecido nem pelas pessoas que a gente estava entrevistando. Então a gente teve que buscar muito, assim, inclusive coragem para abordar pessoas e tratar de um assunto que é um tabu, envolve religião, várias coisas que a gente não estava preparada. Outra que me marcou bastante foi de aprender a sair do usual. Então, no momento de lazer, no fim de semana, eu consegui ver uma brincadeira que eu estava fazendo com a família e trazer isso para dentro do projeto que a gente estava trabalhando. Então foi uma ligação de coisas que não tinham nada a ver e eu consegui desenvolver um mecanismo a partir de um momento de lazer. É inevitável que ao longo dessa jornada tem grandes vitórias que vão tendo do próprio jeito da empresa, de uma empresa brasileira começar a se ver como uma empresa motriz, né, que pode puxar a criação num setor como esse automotivo e para ônibus, como a Marco Polo, o papel dela, né, de protagonismo para o mundo, não é nem só no Brasil. Você vê também uma transformação do jeito de pensar hoje para uma área de engenharia e uma engenharia criativa, designs criativos, e de uma forma uma forma que sai dessa era industrial e vai para uma era muito mais pós-industrial, de criar de formas diferentes e não seguindo regras tão assim sedimentadas no setor automotivo. Eu acredito que essa jornada ela trouxe uma nova visão para Marco Polo. Ela abriu horizontes. O grupo que se formou, que participou das dinâmicas, que participou das explorações, eu vejo que hoje é um grupo um tanto diferente na questão de abordagem, na questão de aceitação de novas ideias. Um dos primeiros trabalhos que a Seminetics fez
durante o treinamento foi a quebra dos preconceitos, né? O preconceito de achar que somos melhores, de repente que entendemos tudo que os nossos clientes estão pensando. Não é bem assim. A gente tem que realmente explorar, avaliar melhor como está o mercado, né? O pessoal que participou, né? E os outros que a gente conseguiu ir contaminando, vamos chamar assim, já tem uma percepção um pouco diferente de que o convencional não é sempre bom, de que o convencional, do que sempre existiu, não é sempre a única verdade. A grande mudança que a gente começou a perceber é que nós estamos nos questionando o porquê de estar fazendo as coisas e se é o que a gente quer realmente entregar para o cliente final, e não simplesmente fazer focado ou em preço, peso, e sim tentar entregar um produto que é o que o cliente final espera receber. A gente costuma dizer, né, que a inovação ela tem CPF, mais do que um CNPJ. Então, as pessoas, trabalhar com as pessoas, né, nessa parceria, né, é sempre um grande desafio, né? Porque, no final das contas, métodos, ferramentas, né, isso é muito disponível, isso é muito acessível. Existem mais de 100 ferramentas e métodos de inovação espalhados por aí. Agora, você realmente trabalhar o modo de pensar, né, a cognição das pessoas e a atitude pró-inovação, esse é que é o grande desafio e ao mesmo tempo a gente vê que acaba sendo o nosso grande valor agregado uma parceria como essa. Bom, a parceria foi muito bacana, né? Primeiro pelas pessoas que participaram desse treinamento. O pessoal da Seminetics é maluco, né? Eu vou dizer o quê? É essa a impressão que eu tive, mas no sentido excelente da palavra, né? O Anderson, o Max, o Daniel, eu conheci um futurista que para mim, na minha cabeça, nunca imaginei que pudesse existir, né? O próprio André. Então, esse pessoal ele tem uma visão bastante diferente daquilo que a gente tinha, isso na prática, né? Quando se falava em pesquisas de mercado, quando se falava em exploração antes, sempre se envolviam os mesmos stakeholders, ou seja, sempre se envolviam concorrentes, fornecedores, clientes, público interno na Marco Polo, e ter esse contato, né, com o pessoal da Seminetics, eu acho que foi muito interessante pelo conhecimento todo que eles têm na questão de inovação, nas ferramentas mesmo que nos passaram, que nos ensinaram, que experimentaram junto conosco. Quando falávamos de fazer, enfim, sourcing, antes se falava de trem, avião, e sempre contextos muito parecidos com o nosso, e eu acho que esse contato com a Seminetics nos trouxe algumas coisas fora disso, além disso. Eles vivenciam essa visão diferente, né? Eu me lembro da questão uma das coisas que me marcou foi o próprio Max Yogoro dizer durante o treinamento que ele por si ele decidiu viver sem casa, viver num albergue para experimentar isso. Realmente o treinamento eram de pessoas que sabiam o que estavam falando, né, que conheciam isso e vivenciavam isso. Então eu acredito que essa parceria com a Seminetics, tanto no treinamento que trouxe muita informação, como nessa parte pessoal, né, foi muito proveitosa. Foi uma experiência grandiosa, assim, porque a gente trabalhou o tempo todo literalmente entre amigos. O pessoal procurou, antes de nos dar o treinamento, eles fizeram entrevistas para nos conhecer e eles sabiam realmente com quem que eles estavam falando, e não foi simplesmente um treinamento assim que vem embalado, pronto para ser entregue. Então eu acho que foi literalmente uma parceria que foi muito válida para o desenrolar do processo. A gente costuma dizer que não existe mais diferença hoje entre inovação e estratégia, né? Então, o Innovation Center ele passa a ser uma peça fundamental aí dentro do quebra-cabeça de estratégia da empresa, né? De forma que do que é gerado hoje, né? Tudo que está sendo pensado hoje, sem dúvida, ele deve se tornar a estratégia aí dos próximos 5, 10, 15 anos, né? Então, nesse sentido, a gente vê é muito difícil fazer essa diferença, a distinção entre inovação e estratégia, uma vez que a empresa ela passa a atuar
de forma mais prospectiva, né, olhando para o futuro. Nós conseguimos desenvolver, aplicar e incorporar, junto com todos os profissionais, um processo novo de inovação. Siminetics ampliou a nossa visão e nossa percepção, onde podemos, além de inovações incrementais, buscar inovações disruptivas também. A mobilidade ela vem se transformando nas grandes cidades e a Marco Polo necessita estar buscando estímulos a todo momento. O Innovation Center está crescendo, né? Nós temos um setor que era no início 2, 3 pessoas, hoje nós temos já um time bastante forte, né, em termos de criação e inovação. Então acredito que a parte do Innovation Center vai se expandir a ponto de se tornar até um setor independente e a ponto de ser uma referência para o resto do mundo com as coligadas da Marco Polo. Temos tido muito sucesso com alguns projetos que estamos levando juntos, né? Ou seja, já não é tão dividido, tão segmentado isso, a engenharia de um lado, o pessoal do design, do innovation de outro lado. Então, eu vejo que a gente tem argumentos e ferramentas fortes para conseguir justificar, né, explorações de mercado um pouco diferentes, com uma abordagem um pouco diferente, eu diria. Um outro ponto importante que podemos abordar é o engajamento de todas as áreas, onde tanto a engenharia quanto o departamento de design, clientes, fornecedores, marketing da empresa, área comercial, até pessoas do piso de fábrica podem gerar ideias de uma maneira colaborativa. Eu acho que isso é um dos legados, né, que a gente pode tirar desse processo, e estamos certos de que o processo não terminou. Ele só está iniciando, onde a própria diretoria da Marco Polo, quanto nossos especialistas, veem a importância da inovação dentro de uma organização no mundo atual. A gente está buscando ampliar nossa visão do futuro, ampliar nossa visão da mobilidade, onde não é apenas andar de ônibus, mas é uma nova maneira de se deslocar. A inovação é um processo contínuo e a Marco Polo, através da Siminetics, conseguiu ampliar sua percepção do futuro.